Vamos ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia para nunca perecer. Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia para sempre. Vencedor. Bom, vamos esquecer. Vamos ler a Bíblia. Amados, como vocês estão? Responda ao Senhor, tá? Porque Deus está aí presente na vida de vocês hoje e sempre. Ele é Deus. E Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E a gente sabe que esse Deus criou o céu, a lua, as estrelas, o sol, tudo que na terra há, tudo de belo e lindo. E não tem como negar a existência de Deus. A Deus é fiel. Esses dias eu entrei na casa de um tempinho atrás. Eu entrei na casa de uma pessoa onde tinha um ídolo de barro dentro de um copo d'água de ponta cabeça. Aí eu falei, mas pra que isso? Porque eu pedi uma coisa e se não der vai ficar aí de ponta cabeça até chegar o que eu quero. Eu falei, oxente, ainda bem que você está fazendo isso com ídolo cego, surdo e mudo, não é mesmo? Porque você já pensou se você tivesse que fazer isso com Deus? Porque Deus, Ele não se submete a nós. Deus, a gente não põe num quadro e molda Ele, não. Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, a gente nunca consegue colocar Ele numa moldura. Agora, nós temos que abrir nosso entendimento, dar lugar ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo abre o nosso coração, ele leva a gente a conhecer Jesus como Jesus Cristo é, entendeu? Porque hoje Deus conversa com o seu povo e fala com o seu povo através daquele milagre que ele fez lá na cruz do Calvário por nós todos, através do seu Filho Jesus Cristo, que hoje Deus fala com a gente. Você entendeu? Então, em nenhum outro há salvação. Se você pegar o caminho de Pedro, não tem salvação. Se você pegar o caminho do Tiago, não tem salvação. Se você pegar o caminho de João, não tem salvação. Porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Hoje Deus dá testemunho do seu Filho, Jesus, sabe? Deus já fez muitos milagres na minha casa, na minha família, na igreja. Então, pelo amor de Deus, a gente tem chovido milagre na igreja, chovido milagre. Então Deus tem feito muitos sinais, muitos prodígios, Ele tem curado os cancerosos, Ele tem até paralítico, Deus tem colocado para andar, cegos que estavam com as vistas totalmente comprometidas, Jesus abriu as vistas, e Jesus continua o mesmo ontem, hoje, eternamente, e nós temos que ter fé, temos que acreditar. Porque a partir do momento que você já nasce no berço, já vem as cantigas da terra, as cantigas de Niná, né? Que a própria mãe, o próprio pai já coloca medo nos filhos, não é? Boi da carapeta, pega esse menino que tem medo de careta, ó, lobo mau, e vem, pega essa criança, bicho, papão que está em cima do telhado, desce do telhado e pega essa criança que não quer dormir. Então, você vai semeando essas cantigas, achando que essas cantigas não vai fazer efeito no futuro na vida dos seus filhos. Mas vai fazer efeito, sim. Porque você semeia a palavra e a semente da palavra, com o tempo, você colhe ela. Porque um bebê para pensar que pecado que um bebê tem. Nenhum. Às vezes o bebê nasce, vão batizar ele porque ele vai virar pagão. Fala pra mim, o bebê fuma, o bebê joga, o bebê, ele se prostitui, ele é adúltero, o bebê anda no pecado. Gente... O batismo é para quem crê, o bebê não tem nem condições de acreditar. O batismo é quem crer e for batizado será salvo.
Presta atenção, gente. Você não está vendo o roubo mental, o roubo psicológico que você tem quando, em vez de você se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e ir até Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e ali falar: Deus, me perdoa, Pai, me perdoa a ignorância, a estupidez da minha mente, do meu subconsciente, a cauterização, o roubo do meu entendimento. Aí pega uma criancinha que não tem nada a ver, gente, que é santa, tem uma mente pura. Aí você pega: vamos batizar, porque senão ela vai virar pagão. Não vira pagão coisa nenhuma. Você tem autoridade para se arrepender dos seus pecados e se batizar você nas águas, aceitar Jesus como teu Salvador e abençoar tua casa, tua família, teu lar. É um absurdo a maneira como o inimigo roubou o entendimento da raça humana. E aí fica aquela história, judiação, a criança nem se arrepende, porque a criança não pecou ainda. Ela não tem do que se arrepender. Mas os pais dela pecou. Mas Deus não vai cobrar os pecados do pai em cima do filho. De jeito nenhum. Como é que pode o filho pecar e depois o pai pagar o pato? Não é assim. Então, mesma coisa. O filho também não paga pelos pecados do pai. Cada um se responsabiliza pelo seu quadrado. Entendeu? É um mistério tão grande. Mas vamos ler a Bíblia. Vamos pegar sua Bíblia. Se o que estiver escrito na minha Bíblia estiver escrito na sua também, você está na hora de reconhecer que você foi enganado. Porque a Bíblia diz que um fraco dirigindo outro fraco, porque são pessoas de mente fraca, que se deixou ser enganado e persuadido por Satanás. E aí o que acontece? Pega um outro fraco e dois fracos se ajuntam e começam a andar junto pelo caminho do erro, pelo caminho de tropeço. E sempre eles vão tropeçando. Então as escrituras é tão inteligente, por isso que o inimigo não quer que você leia ela. Ela é tão inteligente que ela fala que um condutor cego dirigindo um monte de cego, todos vão cair no buraco. Quer dizer, se você tem um condutor cego dirigindo a sua religião e ele está dando passos largos para o abismo, aí você pega e embarca na dele, olha bem, aí vão todo mundo cair no buraco. Um condutor cego dirigindo um monte de cego, vai cair todo mundo no buraco. E tem uns que já sabem da verdade e persistem em ficar em cima do muro, em errar. Você entendeu? Porque quando a gente descobre que falhou, descobre que errou, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos consertar. Vamos ler a Bíblia? Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 14. Veja bem, se você abrir tua Bíblia e nela estiver escrito isto que eu vou ler para você, você fica esperto, fica com Jesus, fica com Deus, esquece religião, Deus não tem religião. Agora não confunda noiva de Cristo Jesus, o Senhor do Senhor, com religião. Porque a noiva de Cristo ainda está aqui na terra e ela não foi arrebatada. O Espírito Santo ainda não levou a noiva até Jesus Cristo, Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. O Espírito Santo está aqui para nos abençoar, para nos convencer que estamos errados e falhos. Ele está aqui para nos consolar e para não nos deixar sozinhos, não deixar nós órfãos, para conduzir a nossa vida a passos largos em direção de Jesus. Porque você vê que ele não faz outra coisa a não ser falar de Jesus. Ele indica as pessoas a reconhecer o sacrifício que foi feito lá no Gólgota, lá no Calvário. Ele indica as pessoas a saber que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou. E que Jesus assentou-se à direita do Pai. Só que tem um porém, você não percebe a hora que você trocou Jesus, trocou a salvação por religião, você não percebe. Por quê? Porque o diabo e os demônios, eles são espíritos caídos. O que ele faz? Eles não precisam de porta para passar. Você precisa de porta para passar, porque você tem um corpo, mas Satanás não tem um corpo.
Então o que ele precisa? Ele precisa de uma brecha para atravessar. E essa brecha, depois que ele atravessa, que ele pega, é na sua mente, no seu subconsciente. Aí ele faz você de marionete, ele faz você de escravo, porque você não se posiciona, você não sai de cima do muro. Aonde se viu isso? Você tem que sair de cima do muro. Agora vamos ler isso aqui para você aproveitar a oportunidade que Deus está te dando de você acertar. Vamos, então vai lá, 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 14. Olha o que o Senhor fala isso. Olha lá, tá bom? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgais vós mesmos que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participam do único pão, pão vivo descido do céu. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Você entendeu? Porque por detrás de cada estátua, de cada ídolo, existe um demônio. Então, o sacrificar a estátuas significa sacrificar a demônios. Então, aqui ele fala assim, ó, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, que é a Santa Ceia, é o pão vivo descido do céu, é o suco de uva que Jesus Cristo preparou, porque ele falou assim, que todas as vezes que nós fôssemos participar do corpo e do sangue de Cristo, que era para nós lembrarmos que ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então aqui ele fala assim, presta atenção, hein? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocarão zelo no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Será que nós somos mais fortes do que o Deus que fez o sol, a lua e as estrelas? O homem, por mais que ele seja criador, por mais que ele seja inteligente, ele vai descer à sepultura. Então, quer dizer o seguinte, maior do que Deus não existe. Olha aqui que o Senhor fala, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir de comer de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivos de consciência. Então, quando você chega numa mesa que você vai se sentar para se alimentar, a primeira coisa que você faz, não coloca aquele alimento na boca. Primeiro abençoa, fala, Jesus, eu abençoo, Senhor, eu quebro toda a idolatria desses alimentos, todas essas entidades de espírito de glutonaria, de estupidez contra a minha carne humana. Deus de Israel, o sangue de Jesus tem poder, eu repreendo toda a entidade de demônios, em nome de Jesus. E come aquele alimento. Você não vai ficar saindo perguntando para o dono do açougue, para o dono do restaurante, se ele serve alguma entidade de estátuas. Porque olha aqui que o Senhor fala assim, ó, olha só. Veja só, considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é, ó, versículo 18.
Volte a reler, grife 10 vezes, até você compreender que você foi enganado, que mentiram para você, e que você serviu a vida inteira objetos, estátuas, e que elas não vão sair do lugar para te socorrer, não. Ou você se agiliza, ou então, minha filha, você não pensa que as estátuas vão poder te socorrer, que não vai. Porque por detrás dela existe um mal muito grande. Olha o que Jesus fala aqui através do apóstolo Paulo. Considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Não é certo que eles são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não tem. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não é a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Por quê? Você não pode beber o cálice da salvação, o cálice do Senhor, que é o sangue e o corpo de Cristo, e oferecer para aquele monte de ídolos lá, sabe? Serve para aquele monte de ídolos, e depois põe o pessoal na fila e vai colocando a ceia na boca do povo, tudo sacrificado a ídolos. Não, aí ele fala assim, ó, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocamos eles no Senhor, somos nós acaso mais forte do que ele para continuar fazendo esse tipo de coisa? Se você não quer maldição, não quer praga dentro da tua casa, não é a Bíblia que eles mandavam recolher e levar na praça para queimar, porque vamos queimar, porque esse livro vai trazer maldição. Não, esse livro vai trazer conhecimento, sabedoria, entendimento, vai fazer você ler, vai fazer você compreender que você pegou um atalho, e que você não está bebendo a água da vida, e que você está bebendo a água em cisterna. E que você não vai chegar ao céu. Você não vai chegar ao céu sem Jesus. Você não vai, porque você não vai conseguir entrar lá. Você tem que ter uma aliança com Deus. E a aliança que Deus criou entre o Deus e o homem é Jesus. Então você precisa de Jesus. Abra o coração para esse entendimento. Pega esse espírito de sabedoria, de inteligência. Vai, toma posse. Seja mais que vencedor. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde a gente está tendo a liberdade de falar a verdade de Deus para vocês. Eu conheço a verdade e a verdade tem me libertado, tem me curado, tem me sarado. Tem acontecido milagres enormes na minha casa, na minha família, no meu lar. E vai acontecer na sua também, depois que você abrir mão das crendices. Um condutor cego está dirigindo vocês e vocês vão querer cair no buraco junto com eles. Poxa, seja inteligente, sai do buraco. Não fica. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, olha o versículo 20, grifa lá, grifa, vai. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, e que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Você entendeu? Você entendeu como Deus se entristece quando você deixa de conversar com Ele, quando você deixa de falar com Ele a hora que levanta, oh Deus, muito obrigado, mais uma noite de paz, mais um dia que nós vamos lutar juntos e o Senhor vai me dar vitória. Se as coisas não saírem conforme eu quero, eu vou te agradecer do mesmo jeito, porque eu sei que o Senhor é meu Deus, que o Senhor vai na minha frente, que o Senhor quebra o arco, corta a lança, que o Senhor estoura portão de bronze, que o Senhor quebra a trinca de ferro, o Senhor me ajuda a vencer todos os obstáculos dessa terra. O reino de Deus é tomado à força e o reino de Deus está dentro de você e ele foi roubado por demônios. A estátua está ali, mas por detrás da estátua tem demônios, anjos caídos. Anjos caídos que foram jogados aqui na terra porque queriam o lugar de Deus, queriam o trono de Deus. Você entendeu? E quem revela todas essas coisas? É o Espírito Santo, é Deus que nos dá esse entendimento. Então, e aí? Você vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, tá?
Antigamente os homens mandavam queimar as Bíblias na praça pública, agora não estão queimando mais, mas Jesus Cristo também já está voltando, não é mesmo? Olha como está complicado a vida do nosso governo. Está desviando o dinheiro de tudo quanto é lugar, estão só pensando na vida deles, estão deixando os estudos, as escolas, estão deixando tudo aí, ó, construindo, pegando dinheiro, gente sugando. E vocês ainda acham que vocês não devem ser dizimistas e ofertante? Que é isso? Vamos investir no reino de Deus? Porque nós somos assaltados 24 horas contra a nossa própria vontade. É tudo a gente gasta com imposto. E o nosso dinheiro todo mal distribuído. Então agora, vamos investir no reino de Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus. Tá bom? Em nome de Jesus, você recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador? Recebe entendimento para você ler as escrituras. Para você, se você é inteligente, você vai ser milhões de vezes mais inteligente com Jesus. Milhões de vezes mais inteligente se você não mandar queimar mais a sua Bíblia, não rasgar mais ela. Se você abrir ela para ler e parar de julgar ela pela capa, porque aqui tem um conteúdo de sabedoria e inteligência que toda a raça humana merece saber. Toda a raça humana. Então aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vai conduzir você a ler as Escrituras, a meditar nas Escrituras, porque cuidas ter nela a vida eterna, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então recebe fé, que a sua fé volte a viver e ressuscite dentro de você, e que você pegue o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Tá bom? A festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador reconhece, quando um pecador deixa o mau caminho. E se batizar ainda nas águas, melhor ainda. Por isso que não leva o seu bebezinho para ser batizado, porque ele não pecou. Ele é inocente. Tá bom? Então que Deus abençoe, que Jesus Cristo continue abrindo seu entendimento e que você deixe o seu raciocínio meditar naquilo que é verdadeiro, naquilo que Deus realmente é, tá bom? Eu abençoo a tua casa, teu lar, tua família, em nome de Jesus e todos os teus amados. E que a mágoa, a tristeza, a revolta e o ódio vão embora desta casa, deste lar, desta família, em nome de Jesus. Que as bênçãos dos céus, que a bênção do Senhor seja ligada aqui na terra e ligada no céu sobre todos aqueles a quem você quer que a verdade venha a ser conhecida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Tá? Até a próxima. Em nome de Jesus. Graças a Deus.